Glória a Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar-se. Pode sentar-se. Agora, interessante, eu vou pregar hoje sobre, parecido com esse negócio, eu tirei uma virada, né? Virada na minha vida, eu creio. Você crê que você pode ter essa virada na sua vida? Quantos aqui estão precisando de viver uma virada? Levante a mão. Aleluia. O Senhor é aquele que pode mudar a sua sorte. O Senhor pode mudar a sua sorte. Viu? É Ele que pode mudar tudo. Então essa música, quando fala eu vou viver uma virada, é que Deus pode mudar a sua vida. Não é a sua capacidade, não é você. É que Deus pode fazer as coisas na sua vida. Diga assim, Deus, eu creio que o Senhor pode dar uma virada na minha vida e mudar para melhor. É isso que a música está falando. Que você crê, não é que vai ter uma virada. É que você crê que Deus vai fazer essa virada. Não é você. Mas Deus pode mudar a sua sorte. Eu não sei do que você precisa nesse momento, não sei o que está no seu coração. Mas Deus, Ele faz a sua sorte mudar. Pode sentar-se, por favor. Pode, senhora Levita? Pode sentar-se vocês. Quando eu ouço essa música, eu me lembro de Israel, no Egito, 400 anos escravo, 400 anos morando no Egito, e desses 400 anos, um bom período, escravizado, amassando barro para Faraó. E o povo clamava, não aguentava mais de tanto sofrimento. E o povo clamava a Deus. E Deus, Ele chamou Moisés e disse assim, Moisés, vem cá, eu tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo. Vou enviar você para libertá-los. Sabe o que Deus quis dizer? Eu tenho visto e ouvido a vida sofredora que meu povo está vivendo. Vou dar uma virada. Vou virar. Vou mudar a sorte do meu povo. E é isso que Deus faz quando você clama, quando você busca. Ele muda a sua vida. Não que Deus esteja à sua disposição, mas a Bíblia diz que Deus ouve o clamor dos aflitos. E vai no socorro dos seus aflitos. Então Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo suas orações. E no tempo determinado, Deus vai entrar com providência e Deus vai trazer a solução. Eu estou pegando uma parte aqui na Bíblia de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e diante, fala assim, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, corro para a frente pelo prêmio da soberana vocação da qual eu fui chamado. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra maravilhosa, palavra de virada, palavra de mudança, palavra de transformação, palavra de um novo horizonte na sua frente. Amém? E nesse texto aqui, ele está falando que você deve esquecer de coisas do passado. Porque quem se prende ao passado, fica preso no futuro também. Ele não consegue se locomover, ele não consegue andar. E muitas vezes é aí que tem a diferença entre crentes e crentes. Embora servimos ao mesmo Deus. Então, por que a diferença entre tal crente e tal crente? Por que essa discrepância?
Por que tal crente é assim, Deus, e tal crente daquela maneira? Porque esse não pode ter, não é igual, mas algo que ele viva bem. Algo que ele viva em paz, que viva tranquilo. Por que essa diferença tão grande entre muitos cristãos? Não é verdade? Qual a explicação para isso? Isso pode estar ligado à maneira em que o crente vive em relação à consciência que ele tem de Deus e de si mesmo e diante de Deus. E isso é de fundamental importância. A maneira que nós vivemos, andamos, conquistamos e somos vitoriosos ou derrotados, tem a ver com a visão que você tem de si mesmo. A visão que você tem de si mesmo, de Deus, quem é Deus, e de você mesmo diante de Deus. Isso é de fundamental importância para o seu crescimento, para uma vida de vitória. E se você não conseguir mudar essa visão da sua vida, se a visão for uma visão de derrota, fica difícil você avançar. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Eu quero falar um pouco sobre isso, e sobre mais alguma coisa, né? Quando nós nos prendemos no passado, o futuro, irmão, se torna nebuloso. Aquela névoa, tudo é improvável, é duvidoso e algumas vezes impossível. Não é assim não? Porque você se prende ao passado. Você não consegue avançar. Seus olhos estão presos no passado. Deixa eu te falar uma coisa. Toda a nação de Israel descendeu de Abraão, Isaac e Jacó. Esses são os principais patriarcas. Ou eu considero os patriarcas. Eles são os patriarcas. E esses patriarcas, tem um que chama-se Jacó, que é o último. Abraão é pai de Isaac, Isaac pai de Jacó. Isaac é pai das 12 tribos que dá origem à nação dos judeus de Israel. Estes três são os principais patriarcas. O nome de Jacó significa usurpador, enganador. E Deus, no seu santo amor, ele mudou o nome de Jacó, cumprindo assim a promessa que ele tinha de Jacó para Israel. Eu já preguei sobre isso aqui no Val do Jaboque, ali lutando com o anjo. O anjo o feriu, perguntou como é seu nome. Ele disse, meu nome é Jacó. E o anjo disse, você não será mais Jacó, mas Israel. Um príncipe de Deus, um escolhido de Deus. Então Deus ali mudou o nome de Jacó. E é interessante que você entenda isso que eu estou falando, para você saber o que eu vou pregar para você. Você saber que Deus mudou o nome de Jacó de enganador, usurpador, para o nome Israel, príncipe de Deus. Amém? Tem alguma semelhança com você isso? Eu acho que tem com a gente, né? A gente estava no mundo lá como? É? Enganador, usurpador, pegador, condenado e condenável. Indo a passos largos para o inferno. Mas a Bíblia diz que o Senhor, por o amor que muito nos amou, né? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, os nossos pecados, né? Nos deu vida com Cristo. Nos libertou do império das trevas e nos transportou, Deus, para o reino do Filho do seu amor. Olhe que privilégio. Olhe a questão de Jacó. Depois de 430 anos, Deus libertou Jacó, Israel, a nação do Egito, porque eles foram para o Egito. Ficaram 430 anos no Egito. Preguei sobre isso aqui. Na época da fome, na época de Jacó da fome, aquela época teve uma fome na terra, e Jacó foi para o Egito comprar comida, e lá se encontrou com José, que vocês sabem que José ficou escravo no Egito, e José recebeu todo o seu pai, toda a sua família. Ele era o segundo depois de Faraó, se tornou. Ele que
interpretou o sonho de Faraó, que haveria 7 anos de abundância e 7 anos de escassez, e Faraó o pôs como governador, depois de ele ser vendido pelos irmãos, né? A gente sabe disso, da história, e terminar caindo na cadeia debaixo do palácio, e do palácio para o pódio, para o trono. E José foi aquele que Deus usou para segurar a nação no Egito e a nação de Israel, os parentes, sustentar. E depois, a Bíblia diz que se levantou um faraó que não conhecia José, escravizou a nação, porque estava ficando muito numeroso o povo, para amassar barro para faraó, para construir seus monumentos gigantescos. E Deus depois se manifestou, prometendo a Israel que ia libertá-lo daquela escravidão, ia levá-los a uma terra que manda leite e mel. Isso quer dizer terra de prosperidade, terra de bênção, terra fértil, terra cheia da graça, terra boa. Quando Deus te liberta das mãos de Faraó do mundo, das mãos de Satanás, você está servindo ao maligno lá. Quando Deus te liberta de lá, Ele não te liberta para botar você debaixo de outra escravidão, não. Deus te liberta para uma terra de prosperidade, terra que mana leite e mel. Essa é a promessa de Deus. Se alguém te ensinou diferente, ensinou errado. Jesus disse o que? Eu vim para dar vida e vida abundante. Está aí a promessa ratificada. Eu vim, você quer vir a mim, eu vou dar vida a você com abundância. O que é vida com abundância? Ele disse, eu vim desfazer as obras do diabo. Todo tipo de miséria no mundo, irmão, é do diabo. E Jesus veio libertar as pessoas disso. Para dar vida abundante, para dar uma vida abençoada. Foi para isso que ele veio, para nos salvar, nos libertar de todo pecado e um dia nos levar para o céu. Foi para isso que ele veio. A salvação do Senhor em nossa vida não abrange só você ir para o céu, não. Abrange você aqui na terra, vivendo e até ir para a glória. Terra que mana leite e mel. E eles foram. Mas só que tinha um detalhe, essa terra tinha que conquistar essa terra. E o primeiro obstáculo foi a terra, a nação de Jericó. Aí eles mandaram 12 espias espiar a terra de Jericó por 40 dias. E depois de 40 dias eles voltaram com o relatório. 10 homens entregaram um relatório de medo, de covardia, de pessoas que não confiavam em si mesmo, nem em Deus, nem nas promessas de Deus. Isso tem a ver com muitos crentes. Crentes que não confiam em Deus, não confiam nas promessas de Deus, vêm para a igreja e continuam as mesmas pessoas. Em que você mudou? Em que você cresceu? E o que você conquistou na sua vida? Está crescendo em quê? Deus, quando te liberta, Ele liberta para o crescimento. A vida é dinâmica. Aprenda isso. Muitos crentes querem que, não, tem que ficar assim mesmo. Não. A vida do mundo é dinâmica. Sim, dinâmica. Como assim? É dinâmica para ir para o abismo. Abismo que o mundo vai de mal a pior. É dinâmica para o mal. E a coisa está piorando, está assistindo? Isso é o dinamismo do pecado. A crescente onda de pecado é uma dinâmica, está crescendo. Deus, quando te chama para servi-lo, tem uma dinâmica de crescimento na sua vida. Você não pode continuar o mesmo. Você vê isso claramente figurado num homem que ganhou um talento, 1, 2, 1, 5, 1, 2 e 1. O que ganhou 5, granjeou mais 5, ganhou 2, granjeou mais 2, que ganhou um talento, parou e ficou na mesma. É seu caso?
Deus, Ele exige de você crescimento. Você tem os melhores equipamentos para crescer. O quê? Os melhores? Você tem a oração, você tem a palavra de Deus, você tem a Bíblia, você tem jejum, não é? Você tem o louvor, você tem a adoração, você tem tudo que lhe possa fazer crescer no Senhor. Só não cresce se não quiser. É para isso que Deus te libertou, foi para isso que Deus te tirou do mundo, para crescer, para conquistar. Porque isso glorifica o nome dele. É por isso que tem uma coisa chamada assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Meu irmão Zanário não está aqui, mas ele tinha uma carteira de identidade. Está aqui ele? Está ali, está invisível você, pai. Ele tinha uma carteira de identidade. O Zanário era alcoólatra. Liberto, lavado pelo sangue de Jesus. A carteira de identidade dele, um ano depois, antes dele se recuperar, você pegava essa identidade assim, esse cara está morto, rapaz. E realmente ele tinha pouco tempo de vida. Talvez uns 6 meses aí. A cachaça tinha comido já quase tudo. Estava acabado. Depois de um ano, você pegava a carteira dele e as pessoas não diziam que eram as mesmas pessoas. Do milagre que Deus fez, porque é isso antes de Cristo, depois de Cristo. Porque ele encontrou Jesus. Jesus veio e deu vida abundante a ele. Jesus o salvou, libertou, curou, tirou da cachaça. Aí a gente prega que Jesus veio para dar vida e vida abundante. Tem pessoas, olha para aí que pregação, vida abundante. Tem pessoas que não entendem Jesus. Sabem o que é isso? Incredulidade. Tem muito crente incrédulo, irmão. Olhe bem o relatório que os 10 espias deram. Olha o que eles dizem assim, olha. Números capítulo 13, versículo 27 em diante, diz assim. E deram o seguinte depoimento a Moisés, relatórios. Fomos à terra a qual nos enviaste, na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Olhe, lembra do cara do talento? Eu sei que o Senhor é rigoroso, que o Senhor ceifa aonde não plantou e quer os juros do seu dinheiro. Eu tenho consciência de o que o Senhor exige de mim, uma vida de crescimento. É isso que ele quer dizer. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência. E se Deus deu a ele aquele talento, o Senhor deu, é porque sabia que ele tinha capacidade. Porque o Senhor treinou ele para isso. Aí eles admitem que a terra é boa, a terra é maravilhosa, mana leite e mel. Eles admitem que essa terra é como Deus prometeu. A terra que Deus prometeu, eles confirmam o testemunho de Deus. Mas eles não conseguem crer que é para eles. Muitas vezes o crente é assim, né? Ele consegue que a bênção para todo mundo, menos para ele. Não, Deus abençoa fulano, abençoa Beltrano, mas a mim Deus não me abençoa. E fomos à terra quando nos enviaste, na verdade, a terra onde também emana leite e mel. Eis que seus produtos, esses são seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso nas cidades, são fortificadas, muito grande. Também vimos ali descendentes de Anak, e os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas e os jebuseus e os amorreus habitam na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Versículo 31. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra este povo. Olha, não podemos. Deus que mandou. Deus te mandou fazer uma coisa e você deixou de fazer? É isso que dá errado na nossa vida. A gente fazer o que Deus não mandou fazer, ou deixar de fazer o que Ele mandou fazer. Isso atrapalha as pessoas.
Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que esse povo é mais forte do que nós. E se puseram a difamar diante dos filhos de Israel a terra que havia observado, a terra agora a qual fomos em missão de reconhecimento, é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Eles falaram em outra coisa: nós diante deles somos como os gafanhotos. E eles não viam assim também como os gafanhotos. Eles não vê pequenininho. Eles nos vê de maneira inexpressiva. Eles nos desprezam. Eles tinham esse conceito na sua mente. Eles tinham esse conceito. Você imagine, na segunda vez, aqui, 40 anos depois, quando Josué vai com a nova geração de homens entrar para uma terra prometida, que eles são acolhidos por aquela mulher que é prostituta, sempre esqueço o nome dela. Raabe, eu confundo com H, sempre esqueço o nome dela. Raabe, ela diz para ele: olhe, o nosso povo está morrendo de medo, porque sabe que o Deus de vocês é poderoso. Esses conceitos eles tinham há 40 anos. E o povo não sabia que a terra de Jericó tremia de medo de Israel. O diabo tem medo de você, gente. Sabe por quê? Por causa de você não, por causa de quem está em você. Israel, o povo temia Israel, não era por causa de Israel, era por causa do Deus de Israel. O Deus de Israel. Olhe para você. Olhe para você, assim. A Bíblia diz para você o seguinte: aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. E o diabo sabe disso. Ele sabe que não pode tocar, porque a bênção, o maligno não lhe toca. Aprenda isso, porque dentro de você habita Deus, habita o Espírito Santo, habita a Trindade Santa. Habita. E você deve se sentir firme, seguro. E quando andar de cabeça erguida. Se olhar nem para a direita nem para a esquerda, não é você, é aquele que está em você que faz com que você ande de cabeça levantada. Como ele diz a Josué: não temas, não olhe para a direita nem para a esquerda. Segue seu caminho. Essa é a marcha do crente, ele não tem medo de nada. Não tem medo da dificuldade, das fornalhas. Não tem medo, ele tem que seguir. Porque não é ele, é quem está com ele, quem habita nele. Lembra que é um dia de virada para a sua vida? Então você tem que tomar essa postura de virada. Esse foi o relatório de gente derrotado, relatório de pessoas que olham para trás, relatório de pessoas que são presas ao passado. E por que elas são presas ao passado, bispo? Eu vou te dizer daqui a pouco. Porque elas são presas, porque elas não conseguiram absorver, porque elas não conseguiram abraçar a promessa de Deus e entrar na cidade. E esse é o caso de muitos cristãos, irmãos. Eles não abraçam as promessas de Deus porque eles estão presos, escravizados. Eles não conseguem olhar adiante, porque é interessante por Satanás prender as pessoas no passado e nas circunstâncias. E você começa a ver aquilo como um mundo de dificuldade. Olha o relatório de Caleb e Josué. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés e disse: subamos. Olha que profissão de fé. A diferença. Ele diz: subamos. E herdemo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Ele não fala isso confiado nele. Em outra passagem você vai ver: Deus nos deu esse povo em nossas mãos.
Eles têm consciência que a capacidade que eles têm de conquistar aquela terra não é deles, é de Deus. E você tem a capacidade de conquistar as coisas. O problema é que você fica se lamuriando, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, eu não sou o pastor, eu não sou a pastora. Você tem que parar com essa churumingar, ficar nessa vida. Se você quiser crescer e conquistar, você tem que mudar a maneira de viver. Lembra o que eu disse? No início, a consciência que você tem de você, de Deus e de você diante de Deus, ela é importante para você conquistar as coisas e crescer na vida. Porque senão você, como esse povo, vai se olhar sempre como um coitadinho, como um incapaz, como aquele que não tem condições nenhuma. Você vai sempre se olhar assim. E isso vai ter dificuldade de você chegar aonde você quer chegar, de você conquistar o que você precisa conquistar. Josué e Caleb eles estavam, olha agora, veja bem, Josué e Caleb estavam vivendo a mesma vida de todo mundo, escravo no Egito. Mesma coisa, aqueles homens, que eram 600 mil homens de guerra, com aqueles 10 que foram com Josué e Caleb, que foram 12, tinha mais ou menos a mesma idade. Eu digo assim, entre 30 e 40 anos, 40 e poucos anos, a 50 anos. Eram homens de guerra. A Bíblia diz que eram homens de 20 anos para cima. Então, todos eles foram escravos no Egito. Todos eles. Tinha pouco tempo de sair do Egito. Aqui tinha mais ou menos um ano fora do Egito. Um ano e pouco. Então, eles foram escravos no Egito durante dezenas e dezenas de anos. Muitos anos. Eles sabiam também que foram escravos. Eles tinham consciência, Josué e Caleb, que eles foram escravos. Eles amassaram barro para Faraó para construir seus monumentos. Eles sabiam que aquele tempo foi um tempo de sofrimento e muita dor, mas agora eles tinham plena convicção que Deus os libertou. Aleluia. Você está entendendo? Você tem consciência de que você foi tudo aquilo, mas você tem que ter consciência que Deus entrou com mão forte e através de Cristo, do sangue de Jesus, te libertou das mãos, das garras, das cadeias de Satanás. Eles sabiam que estavam em uma nova posição. Eles eram príncipes escravos, mas agora são príncipes libertos. Porque o nome Israel é príncipe, entendeu? Era Israel escravizado, o príncipe escravizado, mas agora é um príncipe já liberto. E Josué e Caleb tinham essa consciência. Presos ao passado, aqueles 10 espias não tiveram condição de reagir, mentes passivas, derrotadas, antes mesmo da batalha. Entendeu? Os 10 espias eles estavam presos ao passado. Nós somos escravos. Nós somos escravos. Isso é mais ou menos uma pessoa que é presa, depois de ser presa, cumprir a pena, 25 anos. Quando ele sai de lá, chama todo mundo e diz, sim, senhor, sim, senhora, o que é que você quer? Porque ele está acostumado a reverenciar. Ele fica reverenciando tanto que ele não consegue entender que ele está liberto. Outros se acostumam com a escravidão. Você talvez assistiu um filme muito interessante, onde o preso, ele depois de cumprir uma pena longa, acho que bem uns 30, 40 anos, ele sai da prisão e ele vai trabalhar de empacotador. Aquele mercado já recebe aquele preso
para ressocializá-lo, né, outra vez, né, ingressá-lo na sociedade. E aquele preso trabalhando ali como empacotador, depois daquilo, de noite, ele ia para um quarto. Ele veio naquele quarto sozinho. Ele passou um tempo assim, talvez 1 ou 2 dias, mas no terceiro dia ele pegou uma corda, amarrou na comida do quarto e se enforcou. Sabe por quê? Porque ele não está acostumado à liberdade. Ele está acostumado à escravidão. Ele estava acostumado à escravidão. Ele queria voltar para a cadeia, ele queria ser escravo. O povo de Israel, esse povo que negou, estava acostumado a ser escravo. Ele não estava a desfrutar dos privilégios da liberdade. E tem muitos crentes que ficam presos ao passado. Como era você no passado? Você não tinha nada, era escravo, você apanhava demais, você era rejeitado, você era a mulher que seu marido te espancava, te batia, te xingava, te desprezava. Você era vítima de preconceito. O passado, quando chega, vem para Cristo, você continua vivendo dessa maneira. E você não consegue conquistar porque você se acha o quê? Um nada, um João ninguém da vida, ou uma Joana ninguém da vida. Porque você se acostumou, não, eu não consigo nada, isso aqui para mim está bom, eu estou acomodado com isso aqui para mim está maravilhoso, ou não tinha nada, já tenho isso aqui, está bom. Não, Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem um horizonte para você olhar e ver e conquistar. Deus chegou a Abraão e disse assim, Abraão, olhe para o céu, conte as estrelas se puder. Ele disse, assim será a sua descendência. Olhe para a areia do mar, assim será a sua descendência. O que é que Deus está falando? Dinâmica, conquista, crescimento. Honrando, glorificando o nome dele, irmão. Aqueles 10 espias, eles estavam vinculados ao passado. Eles não conseguiam se desvencilhar de nada. Por quê? Porque estavam presos, irmãos, ao passado, às circunstâncias. Por que não conquistaram? A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 11, 4, quem fica apenas olhando o vento e a nuvem, jamais plantará. E quem observa as nuvens, jamais colherá. O que é que ele está dizendo? Se você ficar olhando as circunstâncias da vida, você não vai para lugar nenhum. As dificuldades, as lutas, as oposições na sua frente, você não sai do lugar. Oposição foi feita para ser superada, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Amém, Jesus! Erga a cabeça e vá em frente, lute, batalhe. Amém, Jesus! Se a oposição não está de sua frente, meu irmão, se aquilo que está se opondo a você, na sua conquista, na sua luta, na sua batalha, de você conquistar, de você crescer, passa por cima. Amém, Jesus! Aleluia! É assim que Deus faz, Deus levanta você na força do seu poder e na força do seu espírito como um espírito conquistador e desbravador. Aleluia! Você é um bandeirante de Deus, gente. Aleluia! Quando você se prende ao passado, situações que lhe causam muita dor, você não consegue avançar, você não consegue crescer, porque você sempre vai se lembrar. O diabo ainda vai usar isso. Olha, você não é nada. Você é um João ninguém. Ah, você não sabe ler, você não sabe escrever, você não tem nível superior, viu? Você é assim, você é assado. Isso são gatilhos que o diabo usa para te escravizar, te parar. Foi isso que o diabo ministrou naqueles 10 espias. Olha, vocês são escravos, vocês não são guerreiros. Esse pessoal é guerreiro. Eles vão destruir vocês, não vá. Aí eles verbalizaram o pensamento deles. E quem botou esse pensamento lá dentro? Satanás. Mas Satanás usou o que é a circunstância do passado da vida deles. E ele é catedrático em fazer isso. Por isso mesmo, a Bíblia diz que nossas armas são fortes em Deus. Para o quê? Destruir fortalezas.
Fortaleza, Satanás implanta na mente das pessoas. Escravizam as pessoas, tornando passivas, mentes escravizadas, mentes dominadas, sem ação, diante do perigo, diante da luta, da batalha. Tem que mudar. Você quer viver uma virada? O momento é esse. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eles não conquistaram porque não confiaram em Deus nem na capacitação que Deus os capacitou. Sabia disso? Tanto é que você vê, depois de 40 anos, eles invadiram Jericó, tomaram Jericó, pela capacitação divina, não deles. Mas aquilo era para acontecer há 40 anos atrás, quando você não conquista as bênçãos que Deus tem para a sua vida, vai retardar. A ver quando você vai conquistar lá na frente, já, quando você toma consciência de quem é você. Mas podia ser um pouco atrás, né? Você desfrutar quando você é mais novo. Deus convocou Israel para conquistar as promessas que ele prometeu a Israel. Em primeira mão, Israel falhou, certo? Mas depois, ele foi para cima. Cuidou, lutou, batalhou. É assim com você e comigo. Deus te chamou para conquistar. Diga assim, Deus me chamou para conquistar. Diga, Deus quer que eu olhe no horizonte e enxergue as conquistas e as promessas que Ele tem para a minha vida. Eu vou continuar lutando, batalhando, olhando as dificuldades com os olhos de Deus. Diga, eu não vou supervalorizar o meu inimigo, achando que é impossível, pois a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis para Deus. Diga, Deus me vê como mais do que vencedor, que todas as coisas que você pode em Cristo Jesus. Tome posse da sua personalidade, da sua nova personalidade de príncipe, de conquistador, diga, de nova criatura, de vencedor. Vencedora. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu recebo, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. E é isso que faz diferença entre crentes e crentes. Por isso que no início eu li o quê? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Eu corro para a frente, eu tenho que olhar para o horizonte, irmão. Você tem que olhar para o horizonte. Você tem que olhar para frente. Esqueça o passado. Olhe o que Deus tem colocado diante de você. Olhe os seus olhos no prêmio da soberana vocação e caminhe com valor, caminhe com coragem. Foi o que Deus disse a Josué. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, pois o Senhor teu Deus é contigo. Aleluia! Aleluia! Esqueça o passado, irmão. Esqueça o passado. Olhe o horizonte. Esqueça. Siga para frente. Olhe o que Deus tem diante de sua vida. Você que é Senhor. Você que é jovem. Você que é adolescente. Você que tem família. Olhe o que Deus. Você que é ancião. Olhe o que Deus tem na sua frente. Coloque os olhos. A sua vida não acabou, tem muita coisa a conquistar ainda. E cada coisa que você conquistar vai ser para a glória do Senhor. Vai ser para o louvor do Senhor, vai ser para a honra
do Senhor. Você lembra quando Ruth, ela foi enviada por Noemi para trabalhar na colheita? E Boaz, olhando Ruth, ele mandou deixar no caminho o quê? Espigas para que ela o quê? Colhesse. Ela não foi lá colher espiga. Ela só tinha que andar e colher espiga. Deus colocou promessas no caminho da sua vida. Você só tem que continuar. Você não pode parar nem olhar para o passado. Se Ruth for para o passado, quem ela foi, de onde ela veio, minha irmã, ela desistiu, ela era moabita. Ela era vítima de discriminação do povo judeu. Se ela fosse olhar para o passado, você sabe quantas críticas ela recebeu? Você sabe que ela foi rejeitada pelo primeiro homem remidor? Mas Boaz a honrou. E Boaz saiu dando o quê? Deixa as espigas para ela no caminho, e ela saía catando. Deus deixou para você promessas no seu caminho. Você só tem que continuar, você só tem que não parar, você só tem que continuar lutando, batalhando, orando, buscando, clamando. Continue, que as coisas na sua vida vão acontecer, porque Deus já deixou lá as promessas para você. Não desista, amém? Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palma para o Senhor Jesus. Jesus te abençoe, você que está nos ouvindo aí pelo YouTube. Viu? Siga, não pare. O Senhor Jesus tem grandes bênçãos para a sua vida. Acredite nisso. Ele não esqueceu de você. Amém?